seres de luz, tudo bom com vocês? Eu sou a Thaís Nicolau e o vídeo de hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Vocês estão acostumados a me ver um pouco mais alegre, mais brinco, com mais humor. E hoje o vídeo pede um pouco mais de seriedade. Eu já fiz um vídeo assim falando sobre o Holocausto Manicomial de Barbacena. O link vai estar aqui em cima, é só clicar no card para assistir. E também vai estar aqui embaixo, na caixinha de descrição. Porque hoje nós vamos falar sobre algo muito doloroso que aconteceu no Japão lá para 1930. Hoje nós vamos falar sobre a Unidade 731. Atenção, esse vídeo contém fotos e fatos reais das atrocidades que aconteceram na Unidade 731. Tortura, estupro, violência explícita aconteceram nesse lugar. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, eu peço que você não assista esse vídeo, porque ele pode ter algum tipo de gatilho. Você está por sua própria conta e risco. A Unidade 731 foi criada pelo Shiro Ishii, ele que foi o mandante e o cabeça de tudo que aconteceu lá dentro. Em 1930, o Shiro Ishii era um jovem muito brilhante, ele estudava na Universidade de Kyoto. As suas áreas de especialização eram bacteriologia, serologia, medicina preventiva e patologia. Nesse período, o Japão passava pela Segunda Guerra Sino-Japonesa. Se eu não me engano, foram 2 anos depois que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, foi 2 anos depois ou foi 2 anos antes, foi alguma coisa assim. A tensão entre a China e o Japão teria piorado muito após a invasão de Manchúria, que aconteceu em 1931. O que aconteceu nesse ano? Soldados do exército japonês teriam contraído cólera, o que matou mais de 6.000 soldados japoneses. E o Shiro foi ele que descobriu que eles contraíram uma cólera por conta da água. Então, assim que ele descobriu, ele pegou as coisas dele, ele levou para o imperador a solução do problema e o imperador logo colocou ele na frente, na liderança, na unidade de prevenção a epidemias e purificação da água, ou Unidade 731. Essa unidade ficou na parte de exército. Então, todos os gastos teriam sido gastos governamentais para o exército, então o dinheiro de lá era para isso, e isso facilitou com que a unidade trabalhasse em completo sigilo. Então tudo que acontecia lá ficou lá. Só que o Shiro, eu acho que esse cara tinha algum parafuso a menos, ou vários parafusos a menos, porque o cara só fez um desastre ali dentro. Eu vou explicar. A unidade só tinha como fachada essa purificação da água, essa prevenção de purificação para que os soldados não ficassem doentes. Mas, na verdade, ali dentro aconteciam estudos para promover armas químicas e biológicas. E, para isso, ele fazia testes macabros em seres humanos, porque eu acho que não tem outra palavra para descrever isso. Ao longo dos anos de guerra, a unidade teve os seus trabalhos em completo sigilo. Eles conseguiam trabalhar em completo sigilo. A unidade chegou a mobilizar cerca de 3.000 cientistas e doutores e cerca de 20.000 funcionários em diversas áreas. Era gente a dar com pau trabalhando lá dentro. A unidade mantinha sob seu controle tonéis cheios de bactérias causadoras de doenças, como por exemplo a varíola ou o tifo, e armazenava compostos como o antraz. Para realizar esses experimentos que ele tinha naquela cabeça dele, ele precisava de pessoas. Então, o que eles faziam? Eles pegavam presos militares de outros lugares. Então, a galera do exército australiano, norte-americano, que foram presos, eles levaram para lá, para a Unidade 731. E chineses iam para lá enganados com a esperança de um emprego novo. Então, eles vendiam a ideia de um emprego, os caras iam lá e acabavam presos. O Shiro Ishii chamava essas pessoas de marutas. Eu não sei se eu pronunciei certo, mas na tradução em português isso quer dizer tronco de árvore ou
macacos. Ele chamava eles de marutas ou macacos. Por quê? Porque eles não sabiam falar japonês. Então, se eles não sabiam falar a língua deles, eles não eram seres humanos. No meio dessa galera tinha mulheres, crianças, homens, deficientes, idosos, moradores de rua, os presos militares e mais uma galera, uma tonelada de galera que eles não consideravam seres humanos. Eles não, na verdade, o Shiro, porque ele que era o cabeça de tudo lá dentro. E agora eu vou contar pra vocês algumas coisas que aconteciam naquele lugar. Ao menos 12 mil pessoas, dentre eles mulheres, homens, crianças e idosos, foram mortos naquele lugar. A unidade tinha sob controle uma quantidade de bactérias que seria possível matar várias vezes a população mundial. Pessoas infectadas eram presas com pessoas saudáveis na mesma cela para eles entenderem qual era a velocidade em que esse vírus e essa bactéria se passava um para o outro. Só que não era tipo o vírus da gripe, era tipo a peste negra. Membros eram arrancados das vítimas para os cientistas estudarem em quanto tempo era preciso para uma pessoa morrer e qual era a velocidade que o sangue saía de diferentes membros de diferentes pessoas. Algumas das vítimas eram colocadas em câmaras frias ou simplesmente do lado de fora do local, tinham seus membros congelados e depois descongelados para eles estudarem a gangrena e o efeito do apodrecimento no corpo. Para testar a força das suas granadas, bombas químicas e armas, as vítimas eram colocadas em diferentes pontos, em diferentes distâncias. A bomba era ativada e depois eles viam o alcance de destruição dessa bomba. Lança-chamas também foram experimentados nos prisioneiros. Penduravam as vítimas de cabeça para baixo e contavam quanto tempo dava para a pessoa morrer. Urina de cavalo foi injetada nos rins de algumas pessoas e de algumas crianças. Muitos deles foram expostos a doses letais de radiação. Vítimas eram colocadas em câmaras de resfriamento e congelamento com 50 graus negativos e depois os cientistas iam com um porrete e quebravam os seus membros. Vítimas eram colocadas em centrífugas de alta potência e ficavam rodando até morrer. Outras eram colocadas em câmaras de alta pressão para entender o que acontecia quando um soldado pegava um avião, por exemplo, e ficava em alta pressão. Então, eles colocavam lá até que os olhos da vítima, até que seus olhos saíssem das órbitas ou que o seu estômago saísse pelo seu ânus. Retiravam o estômago e conectavam o esôfago direto com o intestino. E outras vezes eles abriam a pessoa, colocavam seus órgãos ao contrário e fechavam para ver como ele iria funcionar. Injeção de ar para ver a evolução de embolia, choques elétricos, homens que eram infectados por sífilis engravidavam mulheres e depois eles abriam a barriga dela em diferentes épocas da vida do feto para ver como a sífilis avançava no feto. E isso causou a morte de muitos fetos e muitas mamães. As mulheres também eram engravidadas pelos médicos. E a maior parte dessas vítimas passavam por vivissecção. Homens, mulheres, crianças e bebês. Porque eles acreditavam que a putrefação atrapalharia no resultado dos testes. Para quem não sabe o que é vivissecção, é simplesmente você fazer a necrópsia, mas com a pessoa ainda viva. E todos, as vítimas que ficavam presas lá dentro eram muito bem alimentadas e praticavam esportes, porque o Shiroishi acreditava que quanto melhor a saúde, melhor o resultado dos testes depois. Apesar das atrocidades feitas por ele, o Shiroishi não sofreu nenhuma condenação pelos crimes cometidos enquanto estava à frente da unidade. Douglas MacArthur, que chefiou a ocupação do Japão após a guerra, fez um trato com os Estados Unidos para que o Shiroishi não fosse condenado por nenhum dos crimes e, em troca, os Estados Unidos teria acesso a todas as informações coletadas naquela unidade. E
Assim como o Shiro, nenhum dos trabalhadores ou dos doutores e cientistas que trabalharam nessa Auschwitz do Japão foram condenados. Shiroishi viveu até 1959 e morreu em decorrência a um câncer na garganta. Essas histórias se mantiveram em segredo até que sobreviventes desse campo de extermínio relataram as suas histórias nesse lugar horrível. Apesar dos relatos, a história não tomou a proporção que deveria. Então, em 1988, a fim de mostrar tudo o que aconteceu com os chineses e as outras pessoas que morreram em decorrência a testes que... Não sei de onde esse cara tirou, eu tô agoniada. O diretor chinês Mon Tu-fei, eu acho que assim se pronuncia, se não for me desculpa, gente. Mas em 1988 foi lançado o filme chamado Campo 731, Bactéria, a Maldade Humana. O diretor não poupou detalhes do que aconteceu naquele lugar. Para vocês terem ideia, foram doados cadáveres de verdade para serem usados no filme. E o filme tem 1h30 de pura agonia. Eu não assisti esse filme porque... Eu tentei, mas eu assisti tipo 20 minutos e não aguentei mais. É muita dor, é muito sofrimento. Você já ler, pesquisar, ver foto, já dói muito. Você fica imaginando o quanto essas pessoas sofreram na mão desse cara. Os caras eram cortados vivos. Então, tipo, o filme mostra tudo. Se vocês quiserem assistir, eu acho que tem filme disponível aqui no YouTube, se eu não me engano. Ou tem partes desse filme. E na internet você acha fácil, só que você vai assistir legendado. Esse filme tem 3 continuações, mas o que mais deu o que falar foi o primeiro, né? Que mais impressionou o pessoal. E ele mostra a história em detalhes do começo ao fim. Mas tenha em mente que o filme é um filme de baixo orçamento. As atuações não são tão convincentes. Mas isso não quer dizer que o filme não vai te impactar de uma forma ou de outra. Bom, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu sei que não é normal esse tipo de formato nesse canal, mas eu acho importante trazer esse tipo de conteúdo pra cá, porque assim como no Holocausto de Barbacena, Minas Gerais, é importante a gente saber dessa história, é importante a gente ter em mente para que isso não se repita. Bom, se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Se existe alguma coisa que eu não contei, algum fato importante que eu não contei nesse vídeo, deixa aqui embaixo na caixinha de comentários, porque é muito importante, porque assim você complementa esse vídeo e me traz uma informação nova. Um beijo e até mais. Tchau!